poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras. Pela graça do bom Deus, cá estamos nós, eu, Natsa Matias, apresentando esse programa que é da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e gravado nos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Você acompanha através dos nossos dispositivos de distribuição, também pela rádio IPB. Um abraço ao nosso amigo, querido irmão Arthur Mendes, também a Uriel, que ajuda na preparação dos programas no YouTube que você tem acompanhado. Pastor Augustus Nicodemos está aqui comigo. Isso, muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Obrigado, Natsan, pela produção e direção e apresentação do programa. Mais uma vez, oramos que Deus use esse programa para a sua glória e alegria do seu povo. Pastor Augustus, eu já tive a oportunidade de ver uma família uma vez sair do quarto de um enfermo lá no hospital quando eu me dispus a orar, porque eles estavam magoados com Deus, que não, segundo eles, não atendia às orações que fizeram, confiados naquilo que leram na Bíblia. Aí eu fico perguntando agora para os ouvintes, e você, como é que você reage quando imagina que não foi atendido por Deus, considerando que achava o seu pedido justo? É sobre isso, tendo uma dúvida de um ouvinte internauta, que, em poucas palavras, vamos nos debruçar sobre o tema. Bem, o Cristiano de Oliveira nos mandou um e-mail onde escreveu, abre aspas, caro pastor Augustus, graça e paz. Meu nome é Cristiano e a minha dúvida é a seguinte. Em Mateus 7, de 7 a 11, Jesus nos orienta a pedir, buscar, bater com a garantia de sermos atendidos. Inclusive no versículo 8, ele afirma que aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate abrir-se-lhe-á. Isso parece uma garantia de que qualquer coisa que pedimos será atendida, até mesmo a despeito da soberania de Deus. Escreve ele. Continua dizendo, a verdade é que isso não se observa na prática e que nem tudo o que pedimos é atendido. Mesmo à luz de Tiago 4:3, que afirma que não somos atendidos porque pedimos mal, pensando em nossos deleites, a verdade é que às vezes não somos atendidos até pedindo coisas altruístas, como a cura de um ente querido ou de um amigo. E ele diz, então, finalizando, entendo que a soberania de Deus deve ser levada em conta, mas então por que Jesus disse o que disse? Eu estou aqui com o texto aberto, Natsan, e me parece que o que Jesus está dizendo é que Deus vai ouvir, Deus vai atender e Deus haverá de conceder aquilo que é pedido. Mas eu entendo que Jesus não está assegurando que Deus vai dar exatamente aquilo que a pessoa está pedindo, não é? Porque Deus sabe que nós nem sempre pedimos a coisa correta, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar como convém, não é? Mas eu acredito que toda oração do crente, ela é ouvida por Deus. Sim. Agora, isso não significa que Deus vai responder exatamente de acordo com aquilo que nós queremos. Deus ouve e a resposta, às vezes, pode ser um não. Deus ouve e a resposta pode ser espere um pouco. Né? Deus ouve e, de repente, a resposta pode ser positiva, mas de uma maneira um pouco distinta, não é? Daquela que nós estamos fazendo. Há vários exemplos na Bíblia desse ponto que eu estou ilustrando. A carta aos Hebreus diz que Jesus foi atendido por Deus nas suas súplicas e orações. Só que quando a gente vai lá para os evangelhos, nós encontramos Cristo tendo seu pedido negado lá no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, o que Jesus havia pedido enquanto homem, sofrendo e na perspectiva das angústias e do sofrimento da morte, não é? Da tortura da cruz, o pedido de Jesus era que, se fosse possível, aquele momento fosse adiado. E Deus ouviu, é claro, a solicitação do seu filho querido, só que a resposta foi não. Não é? Ele teria que passar por todo aquele sofrimento em prol dos eleitos, em prol daqueles que haveriam de se beneficiar do seu sofrimento na cruz e receber a redenção e o perdão de pecados. Outro exemplo é do apóstolo Paulo, que nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando Paulo revela que recebeu um espinho na carne da parte de Deus,
que tinha como objetivo mantê-lo humilde. A princípio, quando Paulo começou a sentir o sofrimento daquele espinho, ele 3 vezes pediu a Deus que tirasse o espinho. E Deus ouviu a oração de Paulo e respondeu, não tirando o espinho, mas concedendo algo melhor, que era graça para suportar aquele espinho. Então, essas promessas que nós encontramos na Bíblia de resposta de oração, elas têm que ser entendidas à luz do propósito maior de Deus para nós. Deus responde todas as orações que seus filhos fazem. E é isso que Jesus está dizendo. O que vocês pedirem, se vocês baterem, se vocês buscarem, Deus haverá de atender. Não desista, né? Não desista. Mas isso não significa que será exatamente como você quer. A resposta nem sempre é de acordo com o que nós queremos e pedimos. E quer saber de uma coisa, Natsa? Graças a Deus por isso. É verdade. Eu olho para trás e vejo que se Deus tivesse atendido exatamente os pedidos, alguns pedidos que eu fiz, eu hoje não estaria aqui. Exatamente porque Deus me ama, é que Ele não atendeu exatamente como eu pedi, mas Ele me deu coisa melhor. Às vezes Ele me deu um não, quando eu estava querendo um sim. E depois eu vi que aquele não era a melhor coisa que eu podia atender. E outras vezes, Natsan, eu não tinha nem pedido uma determinada coisa e ele me concedeu gratuitamente, misericordiosamente. Eu posso contar, acho que eu posso contar, né, algumas experiências desse tipo. Logo depois que eu me converti, não é, pela graça de Deus, aos 22 anos de idade, eu queria ser como o apóstolo Paulo, completamente dedicado à plantação de igreja, pregação do evangelho. Eu estava terminando o último ano na Universidade Federal de Pernambuco, do meu curso, e eu senti, junto com a conversão, o chamado para pregar o evangelho. E eu decidi que eu não ia casar, Natsan. Eu não ia casar. Eu não queria me envolver com ninguém, até porque minha vida anterior à conversão foi muito complicada nessa área. Sim. Eu queria me dedicar, como o apóstolo Paulo, a pregar o evangelho. Eu não estava nem pedindo esposa, não estava nem pedindo ninguém. Um dia, não é? Eu bati os olhos na minca, não é? E foi assim, amor à primeira vista, né? Que Quero Deus me deixar deu. de lado essa ideia. Na hora eu descobri que eu não tinha o dom do celibato, né? Então eu não tinha nem pedido, né? Nos meus sonhos, nada, eu não tinha pedido. Deus me deu uma esposa maravilhosa, né? Uma outra ocasião, enquanto visitava aquele grande avivamento que aconteceu na década de 60, né, 70, na região dos Zulus, eu tinha um problema físico, eu tinha uma doença, não é? E de repente eu me vi curado. Eu não tinha pedido a Deus aquela cura, não é? E Deus me concedeu. E eu me lembro de outras coisas, agora pensando no caminho inverso, né, que eu pedi a Deus que me desse, que eu achava que era o caminho certo. E Deus simplesmente disse não. E hoje eu olho para trás e vejo que foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Quando Jesus diz, às vezes, um pai, né? Que ele, às vezes, sendo imperfeito, o filho pede um pão, ele não dá uma pedra, pede um peixe, ele não dá uma cobra. A gente não pode dizer que, de repente, é como se Deus tivesse, olha, o que você está me pedindo parece ser um pão, mas é pedra, não vou te dar. Eu acho que é por aí, não é? O que Jesus está querendo dizer é que nas respostas de oração que Deus nos dá, Ele vai dar o que é melhor para nós, né? Exatamente como um pai dá para o seu filho. Só que o filho nem sempre sabe o que pede, e nem sempre o filho sabe o que é melhor. Mas o pai sabe. Se os pais humanos dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará aquilo que nós temos necessidade e aquilo que é o melhor para nós. Então, eu responderia ao nosso ouvinte que ele tem que tomar, e ele já está no caminho certo, né? Ele já mostrou conhecimento de outras passagens bíblicas que condicionam a resposta de oração. O que a gente tem que fazer é tomar o tema da oração como um todo. Nós não podemos pegar só uma passagem que fala sobre a oração, como essa de Mateus. Nós temos que pegar toda a Bíblia e ver o que é que ela nos ensina a respeito de oração. E o resumo desse ensino é muito claro. Deus nos encoraja a pedir, Deus promete que vai atender as nossas orações. Essa promessa não significa que Ele vai dar exatamente o que nós queremos, no momento que nós queremos e da forma que nós queremos. Deus, quando nos responde, responde pela sua graça e pela sua misericórdia. Ele quer que nós tenhamos fé, que nós insistamos nos nossos pedidos e que nós nunca desanimemos. Há parábolas que Jesus contou a respeito da perseverança na oração, como, por exemplo, daquela viúva, não é? E do juiz
mais iníquo. Então, em resumo, é isso aí. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, João diz assim, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, há vários condicionantes à resposta de oração. Pedir com fé, pedir com sabedoria, não pedir para os nossos deleites, como o próprio ouvinte já identificou. Exato. Que o pedido esteja de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, no final, prevalece de fato a soberania de Deus. Nós não podemos, a oração não é um cheque em branco que Deus nos deu, onde nós podemos escrever qualquer coisa que nós quisermos e aí teremos a garantia de que Deus haverá de nos dar. Não é? Aos propósitos de Deus, aos interesses de Deus e à visão que Deus tem do todo e que nós não temos. Nós vemos muito pouco, não é? Muito limitado, e às vezes nossos pedidos, então, eles refletem uma ignorância e uma falta de conhecimento. Mas, no geral, o ensino bíblico é esse, Nadson. Tem que pedir, tem que bater, tem que buscar. Deus promete nos ouvir. Nem sempre exatamente como queremos, mas podemos ter a garantia que nosso Pai Celeste nos ama, Ele nos atende, Ele sabe do que a gente tem necessidade antes mesmo que a gente o busque. E uma vida de oração é uma vida emocionante. Né? Viver em comunhão com Deus, aos pés do Senhor, adorando, servindo, buscando. Nada se iguala a isso aqui nessa vida. Certa feita, lendo, não me lembro exatamente, me veio agora na mente, sobre essa questão de usar o nome de Jesus, né? Por exemplo, João 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedides em meu nome, né, o Pai dará. Eu me lembro de alguém fazendo uma comparação, não sei se foi Spru, não me lembro agora, nesse momento. Eu vou tentar fazer aqui um paralelo. Eu chego lá na primeira igreja e digo assim, olha, eu estou aqui em nome do pastor Augustus, e ele então, pedindo para o conselho, né? Ele me autorizou a pedir para o conselho em nome dele que a igreja seja cedida para que a gente faça aqui um show do cantor fulano de tal, um sertanejo aí, porque aqui é amplo. A pessoa, peraí, não, você está usando o nome de pastor Augusto, mas ele não ia emprestar o nome dele para isso. Então, o pai conhece aquilo que o filho empresta o nome dele, né? Ou seja, eu vou chegar diante de Deus e dizer algumas coisas e Deus vai dizer, peraí, você está pedindo em nome de Jesus, mas isso meu filho não pediria. Tá certo. A comparação foi perfeita, especialmente no que diz respeito ao meu gosto por música sertaneja gospel, né? Então, muito boa a comparação. Então, acho interessante você pensar isso, por isso que eu digo, muitas vezes você pode pedir a Deus que lhe dê discípulos, gente para discipular, que ele vai atender, porque Jesus pediria isso para o Pai. Perfeitamente. Pastor Augustus, então é isso. Obrigado pelos seus comentários no programa de hoje, atendendo ao pedido do Cristiano de Oliveira. E suas palavras aí de despedidas para os nossos ouvintes. Um abraço aí para o Cristiano, aos nossos ouvintes, e estimular vocês a viver uma vida de oração, a orar sem cessar. É o ensino da palavra de Deus. O tempo todo o tempo, em comunhão com Deus, em todas as atividades do dia, essa comunhão maravilhosa com o Pai. E nessa comunhão e através dessa comunhão, nós veremos que o mais importante não é ter os nossos desejos atendidos, mas glorificar Deus e ver o seu nome sendo levado avante aqui nesse mundo. Tá bom, gente, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentado